Fala galera, está no ar pela CBN Campinas mais um episódio do Performa que Pode, nosso bate-papo semanal sobre tecnologia, inovação e os bastidores de quem está moldando o futuro dos negócios. E o nosso convidado de hoje é um dos maiores especialistas e professor na área de dados e inteligência artificial. Roda a vinheta. Performa que Pode na CBN tem o oferecimento de PagÚtil, a evolução em pagamentos de tributos, e Performa IT, o futuro hoje. Fala galera, eu sou o Léo Tristão e estou com meu sócio e grande amigo Samir Caran para mais um episódio do Performa que Pode na CBN Campinas. Este programa é um oferecimento da PagÚtil e da Performa IT. É isso aí, Léo. E hoje recebendo aqui Gabriel Vernalha. Gabriel é executivo de inteligência artificial, dados, inovação e analytics na DASA. Gabriel, muito obrigado por vir bater esse papo aqui com a gente. É uma honra para a gente finalmente conseguimos conciliar as agendas. Eu sei que é muito corrido aí o dia a dia, né? Nosso assunto aqui está em alta mais do que nunca. Então, obrigado por ceder esse espaço na sua agenda para vir aqui bater esse papo aqui na CBN no Performa que Pode. Bom, legal, obrigado, né, Samir, Léo, pelo convite, né, agradeço a Ana também pela insistência, né, porque a gente marca e remarca, e as agendas, é uma loucura, né, as agendas nunca... A gente entende. Então, prazer estar aqui, parabéns pelo espaço, pelo estúdio, muito legal, né, Obrigado, conhecer Gabriel. aqui como as coisas acontecem, né, nos bastidores aqui. Boa. Então, parabéns, né, aqui agradeço, né, a CBN Performa IT pela oportunidade, vamos bater esse papo, né. Vamos lá, falar. bora lá. É isso. Gabriel, a gente tava falando aqui, né, antes de entrar no ar, hoje você está à frente das áreas de inteligência artificial, dados, inovação e analytics na DASA, né? Cara, para mim faz todo sentido essas áreas convergirem para a mesma posição. Apesar de serem disciplinas distintas dentro da tecnologia, mas elas estão intimamente ligadas. Né? Tem feito sentido acumular tanta coisa assim? Tirando o estresse? Não, assim, e até que não é tão... Acho que seria mais estressante se elas fossem separadas. Gostei. Juro. Faz todo sentido. Né? Faz E todo aí sentido. já tem uma experiência prévia dessas áreas já estarem comigo antes quando, né, em outra empresa. Legal. E aí quando eu vim para a DASA, acho que também foi um pouco desse movimento, por eu já ter essa experiência e acumular e agrupar essas áreas, né? Então, e aí a minha chegada... A gente não tinha essa área antes na DASA, né? Tava tudo distribuído em diretorias diferentes. E aí, de repente, quando eu cheguei, uma das missões foi juntar essa galera. Então, assim, quando eu falo governança de dados, era uma área que estava separada da área de analytics. E aí você fala, pô, mas a governança, ela tá governando exatamente o quê? Porque eu tenho que definir política, eu tenho que definir processo, mas por outro lado, o cara do analytics que tá na TI, tá fazendo sem padrão, sem governança nenhuma. Então, quando a gente trouxe as áreas, né? Então, governança com plataforma, sinergia, para montar, olhando o que eu preciso, né? E aí depois a gente pode explorar um pouco como é que foi essa evolução. Engenharia, e aí o time de engenharia tem que seguir essa metodologia que a governança traz, e depois o cara do cientista de dados vai usar a mesma base, né? E o cara do analytics para montar o relatório também. Então faz total sentido estar junto. E a sinergia é muito boa estando junto, porque a gente consegue pegar um projeto de ponta a ponta e falar, galera, todo mundo trabalha no mesmo ambiente. Um depende do outro. Então, assim, a entrega de um impacta diretamente no trabalho do outro. E aí a gente começa, lógico, a gente vai apertando os parafusos ali, vai acertando, para que no final o objetivo é do time. Então não adianta o cara falar, mas o relatório atrasou. O cara do relatório não vai pôr culpa no cara do dado, que não vai pôr culpa no cara... É nosso. Então quando a gente fala de prazo, de valor, de trazer o negócio para participar, aí a gente começa a ter essa sinergia, esse benefício de estar todo mundo junto. Até porque é muito difícil hoje falar de inovação sem falar de inteligência artificial ou algo parecido. E é muito difícil falar de IA sem falar de dados. Você vai fazer inovação com base em palpite, né? Assim, eu acho que isso aqui vai funcionar. Não, para inovar a gente fala muito sobre métrica de sucesso, teste AB, que é tudo baseado em coleta de dados. Então, realmente a gente tem clientes onde isso é separado e a gente vê esse estresse. Então, por isso que na hora que você falou, a gente já olhou um para o outro, porque realmente isso faz muito sentido. Eu queria te fazer uma pergunta sobre... Vamos falar de IA na saúde, né? Assim, você está há bastante tempo na saúde, né? Mesmo antes, né? Empresa anterior, você trabalhou... Já há quantos anos você está hoje no setor? Já estou há quase 8 anos na área de saúde. Legal. É um dos setores que mais gera dados, né? Hoje no mundo. Quais são os principais desafios hoje? O desafio ainda é na coleta dos dados, na digitalização, ou na organização, na governança, que você falou um pouquinho.
Qual que você vê hoje um dos principais desafios aí do setor da saúde, especificamente nesse contexto, né, de dados, inteligência artificial? Legal. Quando eu estava antes numa operadora, né, então a gente tinha um desafio pela qualidade dos dados do segmento. Tá bom. Então, você fala assim, pô, mas eu como operadora, talvez eu não tinha o dado clínico. E aí, por não ter o dado clínico, eu tinha uma área médica que olhava muito para gestão de saúde. Dados financeiros, vamos chamar assim. Não, porque de uma certa forma, assim, o objetivo da operadora era muito mais trabalhar na prevenção. Prevenção, sem dúvida. Para eu internar menos, né? Porque a gente não era verticalizado, então quanto mais eu tratasse de saúde durante a saúde, exatamente. eu muito provavelmente eu ia diminuir o custo. Então isso impactava no cálculo depois que a gente ia fazer sinistralidade, enfim. Legal. Então, a grande dificuldade naquele momento era ter esse dado de qualidade do exame, porque eu não tinha o dado do exame, eu não tinha o dado que saía de uma internação, de um pronto-socorro, de uma prescrição médica. Então a gente trabalhava muito num contexto de frequência e o que o médico colocava lá no CID de uma autorização, às vezes, de um pedido médico. Tá bom. Né? Então a gente tinha os médicos, e aí tudo que a gente tinha da parte clínica, a gente precisava dos médicos, porque o cientista de dados não tinha como ter uma inferência e chegar, eu li uma pesquisa que para você ser crônico de diabetes, você tem que fazer tantos exames no ano, cara. E esse CIDs, não tinha isso. Não tem. Então você precisa do médico. Legal. Então, e aí o médico, a gente tinha um pouco dessa dificuldade no começo, né, que o médico falava, mas não, a gente não tem dado, não tem informação, precisa de mais. Então a gente, olhando conta médica e frequência, a gente conseguiu fazer os modelos e começou a trabalhar nessa forma de prevenção. E aí com o tempo, né, lá foi interessante que a gente começou a ter médicos sendo formados em cientista de dados, né, médicos fazendo ciência de dados. Depois a gente até teve uma parceria, legal, a gente tem até uma empresa ali de educação que foi parceira, que ela montou um curso de cientista de dados para médicos. Para a área da saúde, legal, porque ela viu ali o nicho, uma oportunidade de formar essa galera. E aí eu acho que depois a gente pode falar, mas isso está acontecendo cada vez mais para outros setores. A gente conhece dois médicos que são programadores, que já tiveram aqui na mesa do podcast. Inclusive o doutor Marcelo, um grande abraço. Isso, já teve aqui. Então, mas hoje a gente está vendo o médico entrando na IA, ciência de dados, a gente está vendo o advogado entrando, a gente está vendo outros profissionais de outras áreas, né? O cara do RH está entrando por conta do People Analytics, o cara do agro está entrando porque ele tem que analisar o dado dele. Então, hoje em dia, a gente tem mais um negócio aprendendo tecnologia do que o cara que era puramente código aprendendo negócio. Nossa. E aí a gente tem muito mais isso acontecendo. Então é o que eu, às vezes, né, até tava falando isso ontem, né, no curso, talvez quem vai tirar o emprego dessa galera de TI é o cara do negócio que tá aprendendo TI. Não é a galera de tecnologia. Entendeu? Caraca, muito boa a leitura do Gabriel. E vice-versa, né? Porque o cara de TI também, se ele... A gente acontece menos. Né? E aí é uma coisa que eu provoco muito no time lá hoje, né? A gente tem que estar perto do negócio, a gente tem que conhecer o negócio. Então, cara, qual que é o problema que eu tô resolvendo? Então, perguntar mais, porque aí a gente primeiro entende o negócio, a gente é mais propositivo, a gente antecipa as coisas. Porque quando eu vou pra uma reunião com o cara, eu já levo 3, 4 alternativas que ele nem pensou em olhar. Então, faz muito sentido, até porque a restrição que a gente estava falando hoje é definir o que fazer, porque o como está muito mais acessível. E quem sabe melhor definir o que fazer, né, onde está esse gargalo, é quem se especializou em entender o problema, né, em discutir negócio, métrica, resultado, valor entregue de fato para o cliente, para o usuário. É impressionante como a gente percebe como a tecnologia ela é cíclica, né? Em que sentido eu tô querendo te dizer isso, né, Gabriel? Quando eu era moleque, eu era programador. Comecei minha carreira como programador. E eu com 22, 23 anos, sendo bem honesto aqui, nenhuma autodepreciação nisso, mas eu realmente não era um bom programador. Eu não era um cara extremamente talentoso, eu não era o cara que tinha as melhores saídas, mas eu entregava muito, né? E sabe qual era o meu diferencial? Eu era o cara que não tinha medo de estar no negócio. Eu tava na área. Eu não ficava no escritório, eu ia pro cliente. Aí passou um tempo, né? Qual foi o outro ciclo? O outro ciclo foi quando começou a agilidade, etc e tal. Começou a surgir a figura do PO, não. O PO conversa com o cliente, ele traz a especificação pro time. Traz time prontinho, escrito, documentado. Antes teve o Business Analytics. Business Analytics, Analyst, né? Analyst, Business Analyst, teve esse cara aí. Teve esse cara antes. O analista de sistema. É isso. Eu lembro minha mãe brincando, mas sistema precisa de analista. Precisa de analista, né? Tá com depressão. Hoje precisa. Né? Tem Então, e aí agora a gente tá de novo, e eu concordo plenamente com o que você falou, agora a necessidade da gente estar próximo do negócio, porque se o gargalo não é mais construir, a minha grande fortaleza, apesar de eu
defender e posso provar, né, que a competência técnica ela sempre vai ser necessária, isso não tem, mas realmente construir já não é o principal gargalo. Né? O principal gargalo agora é o negócio, é você entender o que você está construindo. Tanto né? que voltou como um nome diferente, né? A função que a gente tá falando do Forward Deployed Engineer é isso, né? São engenheiros que estão Esses ciclos são muito legais, sendo colocados em campo, né? Então existe né, um cargo, né, que as grandes Big Techs aqui estão colocando hoje, que é o FDE, né? O FDE, que é como que eu realmente faço esse movimento contrário. Mas, de fato, eu acho que as habilidades não são fáceis de encontrar toda essa composição no mesmo profissional. Essa assim, faz parte, essa é uma dificuldade, né? Dessa composição de equipe, de formar, de engajar. Então, porque às vezes o cara quer codar. E ele entende que só codar hoje talvez não seja tão necessário, suficiente, né? Ou seja, então assim, você tem um engenheiro tradicional, que é o cara que pega o dado da origem e leva até o banco de dados. Mas se ele fizer por fazer, cara, talvez esteja fazendo errado, ou faça, ou que ele não precisa fazer, ou deixou de fazer alguma coisa. Então não é mais só isso, né? E aí, só voltando para um ponto, né, que você comentou, e aí eu acho que é gancho para toda a área da saúde, que independentemente do segmento, né, cada um tem o seu nicho de dados. E aí um ponto que talvez seja uma dificuldade, a gente está voltando a debater, que é a questão da interoperabilidade na saúde. Né? Então, porque a hora que todo mundo, que o sistema tiver esse dado compartilhado de uma certa forma, a ideia é que ela fique mais barata, e uma vez mais barata ela fique acessível. Existem movimentos para isso? Porque a gente conversou há um tempo atrás, de fato, né, com médicos, a gente tem Open Finance da clientes saúde, que são startups de saúde, a gente já desenvolveu software para startup, né, de saúde, health techs, e isso sempre foi a grande barreira, né? Você que está no setor, como é que está isso? Existe já uma tendência? Isso está avançando, não está avançando? Existe, né? Tem um movimento, a ASA participa, né, junto com o Inova HC ali, o projeto do Open Care 5G. Tá bom. E tem algumas grandes empresas participando, né? Então a gente está nesse momento. Então, né, a B3 que está fazendo toda essa interoperabilidade com blockchain, então está no projeto também. Legal. Então, assim, existe a iniciativa. É lógico, tem a questão do governo entrando, o projeto do Ministério da Saúde do RNDS. Entendi. Mas, assim, não é uma coisa rápida, mas já está acontecendo. Tá. Então, se a gente começar a interoperar... Tem uma previsão já? Não tenho previsão de começar Estamos testando piloto, mas para ir para frente ainda depende de aprovações, regulamentação da Câmara, Senado. Então tem né? Uma coisa é assim, o setor privado pode se movimentar e fazer interoperar esses dados entre os diversos players? Pode. Tá. A partir do momento que você envolve o governo, você já tem outras regulações que você tem que, né, enfim, estar junto e participar. Então, não sei como isso vai acontecer, se vai ser votado esse ano, se vai ficar para a próxima, né, para os próximos 4 anos, mas tem esse movimento. E aí, eu acho que, assim, hoje eu estou numa empresa, né, de medicina diagnóstica, e aí, de uma certa forma, eu não vendo plano de saúde. Sim. Então, tem muitos dados que eu não uso, porque eu não vou fazer necessariamente gestão de saúde de um paciente, porque o paciente, ele é particular, e aí eu vou dar os dados para o médico, e esse médico, né, ou ele vai ter um médico do plano, e aí a operadora de saúde vai fazer um pouco dessa gestão. Então a gente tem alguns projetos, né, que quando a gente identifica, a gente chama lá de achados relevantes, né, que a gente identifica alguma coisa diferente. Então a gente passa para o médico, mas a gente não tem um contato direto com o paciente. Então alguns trabalhos com farma, né, de doenças raras, de repente, quando a gente pega uma farma que ela quer fazer um tratamento específico, então a gente apoia, né, para ver se a gente acha isso na população. E como fica a LGPD em tudo isso? Basicamente quando a gente muitos dados tem essa questão, né, o dado anonimizado, ou muitas vezes quando a farma está fazendo, aí tem que entrar em contato com o paciente, tem que pedir autorização, para até saber se ele quer entrar no plano, tratamento, esse tipo de coisa, né, porque vai testar um remédio, uma droga ali, enfim. Entendi. Né? Então, assim, basicamente hoje a gente tem muitos mais dados do que a gente usa de uma certa forma clínica, então tem um potencial absurdo para a gente explorar. Legal, é 1 mais 1 dá 3 aqui, né? Quando você junta os dados que você tem com a necessidade de gestão de saúde do outro lado e vice-versa, eu acho que é importante, né, que isso avance para gerar valor para os pacientes. Eu acho que o nosso objetivo hoje, com essa análise desse volume de dados que a gente tem, é isso, a gente conseguir oferecer melhores produtos
e melhores serviços, né? Tá todo mundo falando de hiperpersonalização. Né? Em tudo. Em todos os segmentos, todos os setores, ainda mais com esse volume absurdo de dados que a gente tem, né? Sendo gerado, né? Você tá com o seu relógio, você tá gerando dado e provavelmente tem alguém no aplicativo consumindo para alguma coisa. E a nossa ideia é justamente essa, né? Que a gente tenha melhores pacotes de exames, com preços mais acessíveis. Eu já falei, eu acho isso tão muito campo pra gente explorar, né? Legal. Bom, gente, vamos fazer uma pausa rápida, mas segura aí que já a gente tá de volta. Valeu. Performa que pode na CBN tem o oferecimento de PagUtil, a evolução em pagamentos de tributos, e Performa IT, o futuro hoje. Estamos de volta com o Performa que pode na CBN Campinas, hoje com Gabriel Vernalha, executivo de IA, Dados, Inovação e Analytics aqui na DASA. E, Gabriel, estamos falando sobre inteligência artificial, tecnologia, né, como um todo aplicado na área da saúde. Né, no primeiro bloco a gente falou, eu ainda vejo, cara, um espaço muito grande para evolução. Porque essa hiperpersonalização, cara, ela acontece hoje, por exemplo, no entretenimento, muito mais do que na saúde. Né? No varejo, cara, o Netflix sabe tudo que eu gosto, os filmes que eu gosto, o iFood sabe o lanche que eu como, que dia da semana já me oferece. Mas algo tão importante quanto a minha saúde, eu vejo ainda muito espaço, né, para a tecnologia de fato poder apoiar a experiência do paciente no geral, né, sem empresas, marcas, falando realmente no geral. Pô, eu esqueci, deixei de fazer um exame que eu deveria fazer, ninguém me lembrou disso. Agora, se eu deixar de pedir o hambúrguer, o iFood já vem no celular na hora, né, hoje é dia que você gosta de pedir tal coisa. Como você vê isso e onde vocês veem mais hoje espaço para evolução de inteligência artificial? Na experiência do paciente, na eficiência operacional, back-office, atividades de dia a dia, ou na tomada de decisão de fato mais estratégica? Legal. E só falando que assim, acho que a primeira IA do Netflix vai fazer 10 anos já, né? Brincadeira, né? Do Reinforcement Learning, que era gostou ou não gostou do filme. Vai fazer 10 anos, é de 17. Exato, né? 17, né? Então assim, eu acho que a evolução tem espaço para tudo que você trouxe. Mas é uma jornada, lógico que a saúde, né, ela acaba, não é o early adopter de tecnologias nesse sentido. Né? Então, lógico, a gente tem muita tecnologia na ponta, no equipamento, né, na ressonância, tal, no ultrassom, mas talvez não no back-office. Né? Então a gente vai... como o agro também, né? Você tem lá a colheitadeira de milhões e do outro lado você tem a planilha Excel controlando toda a operação do cara. A ficha, né? A gente tem muito cliente no agro e sabe que isso exatamente totalmente verdade. Né? Então eu acho que assim, e aí falando um pouco, né, da DASA, do período, né, de transformação que a gente vem passando, acho que primeiro a gente tem que buscar projetos de eficiência. Boa. O projeto de eficiência vai me gerar receita para eu fazer alguma coisa a mais. Não tem segredo. Sem dúvida. Não tem dinheiro novo. Exato. Não tem, né? Então a gente tem que ter essa consciência. Então a gente tem um programa robusto até de inteligência artificial. Onde a gente vai nas áreas, a gente primeiro, quando a gente tem que falar de governança, então a gente entende a dor, a gente capacita as pessoas, a gente dá licença e a gente incentiva que as áreas de negócio desenvolvam ali os seus casos de uso e depois eles vão ter que provar valor no dia a dia. Então é lógico que no primeiro momento, 90% das coisas é back-office e dali pra frente a gente vai ter que entender o que escala na companhia e o time, né, que é uma outra frente de que é de machine learning, que é code first mesmo, muitas vezes vai pegar isso e vai colocar na linha de frente. Né? O que a gente tem hoje rodando acaba impactando a experiência do cliente. Então a gente desenvolveu em casa lá um LLM que para ler o PDF para subir o pedido médico no aplicativo do Nave. Então isso é legal, a gente tem uma acurácia melhor do que se fosse comprar isso pronto no mercado. Então quando a gente melhora o processo do agendamento, eu melhoro um pouco o NPS do meu cliente, porque ele falou, cara, isso aqui funciona, é fácil, eu não preciso pegar o telefone e ligar. E mesmo. Eu acelero, né? Eu vou levar o feedback pro time lá, que bom, né? A gente acelera o processo, a gente deixa de perder agendamentos, porque você agendou, já vai pro carrinho, e depois reduzir o atrito na jornada. Exato, e depois a gente colocou no carrinho assim, se você não fechou o exame, a gente já, né, faz lá o lembrete do carrinho abandonado e volta, então já melhorou o processo do agendamento. Ótimo. Aí quando você chega na unidade, a gente tem uma outra IA que também faz essa gestão da fila. Né? Então, dependendo do horário que você agendou, de alguns fatores, algumas variáveis que a gente tem, então a gente melhora essa experiência do check-in do atendimento. Né? E quanto menos tempo você
tiver ali na frente do tempo, pro primeiro tempo do caixa, é mais rápido para você ser atendido, né? E aí você melhora toda a sua experiência dentro da unidade e, consequentemente, seu atendimento é mais rápido. A gente agora, né, até eu saber se eu te atendo rápido, é um problema até do meu estacionamento que pode estar sem vaga porque tem gente demorando na fila de fazer o exame. Então essa questão da gestão do tempo do paciente dentro da unidade, né? E aí até, né, recentemente a gente até ganhou um prêmio aí de inovação, onde a gente trouxe uma IA para melhorar a qualidade da imagem da ressonância, né? Porque no final do dia você diminui o tempo do exame, eu te trago uma qualidade melhor, e aí é satisfação para o cliente, porque, né, e para mim eu consigo rodar mais a máquina do que seria um exame mais prolongado. Então, assim, são algumas aplicações. O processo de laudo fica mais fácil de ser feito. Na verdade, eu não preciso setar uma melhor qualidade de imagem na máquina. Então eu posso setar uma qualidade um pouco menor, porque a IA vai tirar o ruído, vai limpar a imagem, vai dar uma qualidade. Colocou o DLSS da NVIDIA embutido. Muito técnico aqui, pessoal. Então, assim, são algumas aplicações de IA que a gente tem na linha de frente, interessante, né? Isso. Que traz, que aí muito mexe em tudo, né? Porque mexe na eficiência, mexe na satisfação do cliente, mexe em aumento de receita e dá esse fôlego, né, pra gente começar a testar outras coisas da companhia, né? Ô Gabriel, apesar disso não acontecer, né, dentro da DASA, porque como vocês são um laboratório, né, eu acho que o processo de tomar uma decisão médica de tratamento e etc. não ocorre no domínio de vocês, né? Vocês laudam o exame, entregam para o médico vai, a partir dali, tomar as hipóteses dele. Então, eu não estou falando isso na jornada da DASA, eu estou falando na jornada de um cara que está inserido na saúde há tanto tempo, né? Até onde você acha que a IA pode apoiar o médico numa tomada de decisão e até onde ela não deveria chegar? Deveria entrar. Aí eu acho que depende do quanto o médico vai aceitar ou não vai aceitar essa interferência ou esse apoio da IA, né? Porque se você pegar o seu exame, seu PDF, né, que você vai baixar lá do Nave, você pode subir ele no chat de qualquer um e ele vai te dar um diagnóstico. E aí você pode achar que tá certo ou que tá errado, ou você pode, né, e vai procurar um médico depois. Não façam isso em casa, né? Então, assim, quem nunca fez isso, né? Agora, quando a gente pega, não é nem a questão de fazer ou não fazer, acho que o Conselho Federal de Medicina vem para colocar uma certa ordem nisso, de falar, olha, IAs não podem tomar decisões diretamente com o paciente, né? Você tem que ter o médico, que tem que ser o porta-voz, que tem que tomar a decisão, que tem que dar o resultado. Então, lógico, a IA, de repente, ela pode te analisar um histórico clínico, né? Então, de repente, essa questão de pedir um outro exame talvez não precise, porque tem o seu histórico, a interoperabilidade ajuda nisso. E aí, com esse histórico de saúde, então, com variáveis mais recentes e com o seu histórico clínico, talvez ela chegue numa conclusão, né, que talvez o médico demorasse um pouco mais para fazer aquela análise. É lógico que ele vai dar um indicador de alguma coisa, mas você não consegue tirar o médico e falar que você não precisa dele. Né? Então, assim, eu acho que a Anvisa vem aprovando algumas coisas para facilitar. Né? Então, a gente já teve na época da pandemia a telemedicina, então agora a gente já tem alguns outros dispositivos. Né? O relógio de vocês mede aí batimento, pressão. Então, assim, você vai confiar, se ele apitar, falar que você está com, né, uma arritmia, você vai, no primeiro você acredita e vai no médico, né? Você não vai tomar o remédio. No chão na hora. Então, na hora já chama a ambulância. O celular, se ele apitar aí que você subiu sua pressão, ele não vai falar, tome o remédio e tal, ele não vai dizer isso. Claro. Né? Então, eu acho que tem que ter esses cuidados, né? Assim, ele vai te dar o parâmetro físico. Assim, eu acho que ela vem para apoiar como todas as profissões, né? Se a gente falar do advogado, quantos a gente, né, teve caso do advogado não ler o resultado que a IA deu, que foi inventou uma jurisprudência e custou o emprego do advogado, né? Custou a certificação dele. Então, assim, e aí isso vai impactar em qualquer segmento. Então, se o advogado não leu e apresentou, é o risco dele. Se o médico também não leu qualquer coisa e apresentar e correr um risco, né, com o paciente, ele vai ter que responder por isso. Boa. Como eu acho que qualquer profissão. Então, tem que saber usar, né? Tem que saber treinar. Não é só jogar um monte de dado lá e achar que tá tudo certo. Então, esses são os riscos, né, de... Boa. Eu vejo muito isso, assim, a gente fala de uma tecnologia hoje, tem até um cliente nosso que fala isso, cara, quando a tecnologia é boa, a área de tecnologia como um todo fez um bom trabalho, é quando ela não aparece. Não sei se você já ouviu essa teoria, né? Porque se a jornada do cliente / usuário
ele precisar muito perceber que está interagindo com a tecnologia, e isso aqui é um bot, isso aqui é uma IA, clique aqui, acesse sistemas, não sei o quê. E aí existe uma teoria que inverte isso, né? Fala assim, na verdade a gente tem que reduzir. Uma tecnologia boa, mas boa mesmo, é quando ela opera de uma forma super inteligente por trás, mas que para o usuário ele nem percebe que aquilo está acontecendo. Vocês têm isso, você tem isso também como visão? Consegue dar um exemplo, talvez, de alguma situação onde vocês estão mirando isso, né? Às vezes você faz um trabalho, um projeto gigante que trouxe um resultado, mas que a própria tecnologia em si, principalmente quem fala de dados, talvez a pessoa nem saiba que está utilizando aquilo, né? Eu acho assim, agora com os agentes, né? Aí a gente a área de negócio começou a desenvolver, né? Que a gente não tinha, essa galera pedia, primeiro eles pediam, a gente entregava, quando eles começaram a desenvolver. E aí eles começaram a se dar conta de que a qualidade do dado é um problema. Né? Porque no final do dia eles estão desenvolvendo, eles estão entregando, e até então era meio muleta, ó, entregou errado, né? Então agora o produto final que o agente eu que estou desenvolvendo, que é a responsabilidade minha, estou precisando de um dado de qualidade, né, para resolver. Então acho que lá, como a gente tem esses produtos, esses agentes que a gente está colocando em produção espalhados, então assim, se o agente tá tudo certo, ele está funcionando, ninguém percebe, e ele é fácil de fazer, né? E a gente treina a galera justamente para eles terem essa autonomia. Então quando falhou o quê? Falhou o dado, mas por que falhou o dado? Nunca é o problema do processo, ou o RP, ou é o cadastro, ou é o modelo. Então, assim, isso aí a governança entra muito forte, porque ninguém lembra da governança até ela ter algum problema. Sim. Assim, marcou reunião, pôs a palavra governança, a gente nem aparece, né? O cara falou governança, que negócio chato, né? Mas, assim, eu acho que e aí, de novo, a gente começa a trazer o cara do negócio para discutir qualidade, para discutir métrica, para discutir as regras, definição, linhagem. E aí, a partir do momento que esse cara se torna dono do dado, ele vai começar a ser dono do produto de IA dele, ele começa a dar importância, cara, o que não está funcionando dentro do meu processo? E aí a gente começa a ter esses caras ajudando a gente a melhorar o próprio processo, né? A gente outro dia estava discutindo integração de sistema de legado, que tem centenas de sistemas na companhia. A gente estava discutindo regra de integração entre eles, porque estava impactando o negócio. E ninguém nunca olhou para isso. Legal. Né? Da sua visão aqui, você vê que a inteligência artificial hoje, ela tem mais potencial para ajudar realmente a tornar a saúde mais acessível, ou existe o risco de alguma forma ampliar desigualdades? Porque a gente estava discutindo isso num outro contexto, queria trazer esse contexto para a saúde, a gente estava no contexto de educação. Poxa, a IA ajuda muito a gente a aprender a estudar para quem tem acesso. Então, alguns teóricos, né, debatendo sobre tecnofilosofia, estão colocando isso como um risco, né, da gente poder ter alguns acessos para alguns que vai tornar profissionais ainda mais hiperprofissionais, né, e com salários melhores, mas para aqueles que já têm acesso, enquanto outros que talvez não têm. Então é um debate, não tem certo ou errado, queria ouvir a sua visão, como é que a IA vai democratizar a saúde, ou ela pode, de alguma forma, criar esse ato também no setor? Eu acho que ela vem mais para ajudar, no sentido de que hoje a IA, ela tá barata, né? Ela não... Então, assim, eu acho que é a educação de como usar. Boa. Eu acho que aí, a gente estava discutindo isso na segunda-feira, inclusive. Porque se a gente fala de novo, né, de interoperar, de ter os dados distribuídos com qualidade, e aí você tem, vamos falar do SUS, né? O SUS, o governo tem os dados, e os médicos do SUS muitas vezes são os médicos, né, que estão ali num primeiro emprego, que estão formando sem experiência. Então, se você dá na mão dos médicos recém-formados uma ferramenta que vai auxiliar numa tomada de decisão, de repente vai ser positivo. Pode. E aí, se você tem isso de uma forma mais distribuída ou massificada, e você está baixando o custo do atendimento, porque você também tem esse dado distribuído, de uma certa forma você dá mais acesso à saúde para as pessoas, do que necessariamente você vai reduzir o erro, do que necessariamente, não é aquele médico que o cara que, assim, o cara que já é bom, talvez ele nem queira usar IA, porque ele fala, não, mas você está usando IA, mas usar eu também uso, o seu diferencial é justamente para você não usar IA, é pela experiência que você tem, né, o quadrinho da parede que tá lá, os livros que você leu, que você escreveu. Então acho que é isso, eu acho que tem um pouco disso contrário na saúde. O Gabriel, na tua visão, né, o maior desafio da gente ter uma cultura de dados, realmente uma cultura orientada a dados dentro da empresa, ela tá na tecnologia ou no comportamento humano? Bom, é 100% comportamento, né? Assim, acho que a cultura é feita pelas pessoas, né? Porque a tecnologia, no final do dia,
se você não tiver, mas tiver o processo certo e a vontade de fazer certo, ela vai funcionar. No Excel você resolve o problema, né? No Excel você vai resolver, brincando, né? Obviamente. Mas você resolve. Então, como que a gente começa a cultura, né? Acho que primeiro a gente tem que entender, e aí de novo, né? A gente fala muito do processo do Excel, né? A pessoa ela tem que entender o que ela faz com o dado. Então, como ela recebe, o que ela faz e como ela entrega. Aí a questão da literacia é um pouco disso, né? Como que eu capacito a pessoa no nível, no grau necessário para ela desempenhar a função dela, que ela precisa analisar, trabalhar e performar com o dado ali. Então, a partir do momento que a gente dá essa capacitação para a pessoa e coloca ela no contexto do que o que ela vai produzir de resultado, como vai impactar a área seguinte, a gente começa a gerar essa cultura. E aí entra outra palavrinha, né, para gerar cultura, além de alfabetização, é a questão da democratização do dado. Porque você precisa dar acesso. Não dá você falar o seguinte, não, é cilado, poucas pessoas têm acesso, é segredo. Então, assim, o que todo mundo ótimo, né? Né? Não pode ter. Pode ter Então, assim, confidencialidade, você pode falar o seguinte, não, o RH só vai ter os dados do RH. É. Tudo bem, faz sentido, né? De repente o financeiro tem uma questão de sigilo de alguns dados. Isso. Mas os dados corporativos, as pessoas têm que ter acesso aos dados corporativos. Entendi. Né? Porque impacta muitas vezes no resultado do trabalho dela. Então, quando a gente vai montar a cultura, é muito nessa linha. Então, assim, entender o processo, capacitar, dar o dado, né? E depois a gente coloca isso num ciclo de entrega de valor, né? O que você está fazendo efetivamente com isso no final do dia, né? Então eu lembro quando eu cheguei, a gente falou, tem, sei lá, 200 painéis na companhia. Cara, então não tá usando? Não tá, corta. Boa. Começa a cortar. Então, no primeiro cortou 50, depois cortou mais um tanto. Aí você começa a gerar eficiência, porque aí você tira a licença de quem não usa, você para de processar dado que você tá pagando e ninguém usa. Aí você, no primeiro mês, você já começa a cortar o mato alto ali, já começa a tirar dinheiro para investir. Já começa a gerar dinheiro. Boa. E aí você vai, então, mas peraí, indicador sem dono não existe. Posso desligar? Aí aparecem os donos. Boa. Então, quando você começa de novo, né, trazer a galera do business pro dado, pro jogo, aí você vai formando a cultura. Ele falou, eu lembrei eu também início de carreira, eu prestei serviço. Já não era tão início de carreira assim, mas foi na época que teve aquela popularização de vamos virtualizar. Não, vamos virtualizar. Vamos levar tudo pro data center. Cara, chegou um momento que a conta começou a ficar impagável, né? Sim. E aí a gente sentou numa reunião, cara, eu lembro, o diretor de tecnologia, ele falou assim, Léo, desliga tudo. O que tiver dono, o cara vai... Mas você puxou da tomada, no segundo seguinte o teu telefone vai tocar. Aí você liga de novo. Quem não reclamar... Cara, não parece... E teve coisa que não reclamaram. Parece zoeira. Cara, 40% ficou desligado. Olha só. Aí o cara foi lembrar disso, tipo assim, imagina que a gente fez, eu não vou lembrar as datas, mas imagina que tinha sido, assim, dia 5. O cara foi me ligar dia 28. Ou seja, tinha um servidor no ar que, na verdade, ele usava para fazer uma rotina de fechamento e depois nunca mais. Mas pra que um servidor? E aí, quando a gente vê essas coisas acontecendo. Eu quero dashboard, eu preciso dessa visão, monta isso para mim e tal. Não sei quantas vezes você olhou uma no dia de homologar. E você tá o mês inteiro lá gastando dinheiro, fazendo. Eu queria explorar um pouquinho, desculpa, Gabriel, mas assim, como é que foi essa jornada? Muitas empresas, né, vários clientes nossos estão passando por isso, alguns um pouco mais para frente, outros mais atrás, alguns já têm uma governança, uma cultura de dados mais avançada, outros setores ainda estão iniciando. Como é que tem sido a estratégia de vocês, por exemplo? É pegar pessoas da área de negócio e formar para se tornarem ali os data citizens, ter um grupo, todo mundo isso está no seu time, por exemplo, e teve uma estratégia de centralização, é mais descentralização? Como é que foi a estratégia no caso de vocês lá? A ideia no final é descentralizar. Tá. Mas às vezes para pôr ordem no começo você tem que centralizar, porque senão não dá, né? E aí até falo às vezes, tinha muita empresa que era silos de dados espalhados na empresa inteira, e aí de um dia pro outro o cara falou, não sou silo de dados, eu sou data mesh, né? O cara mudou a semântica. Boa. Não, sou uma rede de dados. Ficou bonito, hein? Sabor. Esse aí foi pro marketing, Mudou. Sabor mesh. Gostei. O cara mudou a semântica de um dia pro outro. E acontece muito, acontece muito. E aí, às vezes, quando você mexe, teve uma grande empresa, o cara falou que tinha um data mesh, eu falei, como você controla o custo? Ele respondeu, não controla. Então, é uma variável forte para você entender se faz sentido para você chegar numa arquitetura dessa ou não. Tá bom. Mas falando, né, como a gente fez lá. Então, primeiro,
assim, quais são os dados importantes da companhia, e a gente tem que começar pelo que é dado mestre. Isso. Quais são os dados que você precisa fazer gestão do seu negócio, dependente do setor, da indústria, do tamanho da empresa. Legal. Perfeito. Então você precisa ter o dado cliente, produto Sim. e cadastro de contrato. Venda, Né? Então vamos falar de dado mestre. Então a gente tem que... E aí o dado mestre, a gente quem é o dono do dado de cadastro de pessoas dentro da empresa? Esse é o primeiro cara que você tem que chamar. Porque no final do dia, se você não sabe quem é seu cliente, como que você vai fazer gestão do seu negócio? Né? Porque você vai fazer o seu negócio para atender o seu cliente. Sim. Então cliente, produto, cara, você tem que fazer. Legal. E aí a gente trouxe, mapeou os data owners, e aí né, o que é o dado cadastral, qual é o RP, de onde vem, quais são os problemas que você tem hoje com esses dados. Então vamos melhorar a qualidade, vamos enriquecer, vamos comprar o dado no mercado. Então a gente foi formando esses data owners, mas né, e aí a gente foi olhando para o transacional. Né? Tá então, bom. pô, deixa eu ver o atendimento, a venda, Tá. né? Então depois fornecedor, insumo, compras. Então aí a gente começa a crescer o modelo organicamente. Então a gente vai matando aquele monte de tabelinha com um monte de coisa espalhada e a gente vai montando um grande modelo. E aí esse cara que é o dono do dado cliente, ele começa a entender o quanto isso impacta na organização quando ele está errado. Porque a gente fala, cara, você não é o responsável? Eu sou então, mas se aquela lá tem uma base de cliente também. Quem é cliente na companhia? Vamos definir o cliente. É quem compra, que pode ser a empresa, é quem paga a conta, que pode ser a outra área, ou é quem usa o seu produto, que é o cliente. Então, quando a gente começa a entender quem é, aí você vai montando esse modelo. Então, tudo começa pela governança, assim, pela arquitetura, né? Então, eu ia falar de governança, a gente fala muito de governança lá nesse contexto, né? Eu falo, gente, tem algumas coisas que são juntas. Então, o que a arquitetura do dado faz? Ela entende como o fluxo do dado anda na companhia, numa tabela RACI. Então, quem que é o responsável e quem que acompanha ele, em quais áreas da empresa aquele dado flui. Boa. Depois da arquitetura, eu entendi, eu vou para a modelagem do dado. E aí quando a gente vai conversar na linguagem do negócio, a gente não vai no modelo físico, a gente vai no modelo conceitual, né? Porque a gente sabe os atributos mais ou menos, a gente sabe o que liga com o que. Então, ó, cliente, produto, atendimento, receita. É isso que você quer? Aí a gente vai para o modelo físico, banco de dados, e aí a gente entra o steward na jogada, que é o cara do negócio um pouquinho mais técnico, porque a gente começa a abrir os atributos da tabela, e aí o cara fala, cara, isso eu preciso, eu não preciso. Boa. E aí a gente entra para a questão de qualidade. Eu não vou fazer qualidade em 100% dos meus dados, eu faço qualidade sentido, naquilo que o negócio precisa que tenha qualidade. Então, assim, o campo de e-mail é importante para o time do cadastro? Às vezes não, ele não queria, mas para o marketing é essencial. Entendi. Então, na ótica do time de cadastro, que só quer nome, CPF, endereço, qualidade ótima. O cara vai fazer a campanha de marketing, não tem celular e não tem um e-mail. Acabou, matou a campanha. Matou. Então o cara do marketing fala, cara, tudo bem, o cadastro é seu, mas ó, eu preciso desses dados aqui. Aí começa a fazer o cara do marketing pro negócio. Né? O que a gente precisa qualificar do dado? Depois que eu tenho isso pronto, aí a gente, né, para cada owner, as suas métricas ali de qualidade que ele tem que validar. E aí a gente vai para a Analytics, que basicamente é colocar isso tudo junto e começar a analisar os dados. E a gente que vai criando os donos da informação. Né? Porque muitas vezes o dono da informação, às vezes você tem que juntar todos esses dados para o cara dar um relatório na frente. Então, assim, e aí isso gera cultura. Isso gera cultura porque esse cara ele vem engajado e você começa a dar responsabilidade para ele. Né? Aí, depois que eu já centralizei e coloquei o mínimo de ordem, aí eu falo, ó, a partir de agora eu não vou mais fazer painel para você. Eu vou te ensinar painel, você faz sozinho. Eu vou te dar um sandbox, você faz análise sozinho. E aí ele começa a trabalhar e começa... Vocês já estão nesse nível. A gente já com algumas áreas já. A gente, na verdade, a gente montou... Isso é uma transformação cultural, né? É uma transformação cultural. Motivada por uma cultura de dados. Exato. Porque depois que o usuário também tem essa independência, ele não quer andar para trás. Não quer andar para trás. Exatamente. E se ele troca de empresa, a primeira coisa que ele reclama é isso. Ele falou, puta, mas lá na DASA já ouvi muito isso na minha mão. Eu não tô conseguindo trabalhar. Eu não tô conseguindo trabalhar. Ontem teve em casa, literalmente ontem estava num cliente e a gente estava rodando um hackathon de criação de agentes e aconteceu exatamente o que você comentou há pouco tempo. Ah, não, porque não sei o que, é TI, esse processo não funciona, o sistema não funciona. Falei, então, pô, vamos fazer um agente então, né? Já que o sistema X... Não vou dizer o nome, não vem ao caso, não funciona, o relatório saiu errado, vamos fazer isso a gente, bora. O pessoal pegou um Excel, que era exportação, cópia desse sistema, foi lá, botou a gente, não sei o que, trouxe o dado errado também. Ah, por quê? Aí fomos olhar o que era a qualidade de dados. Tinha o mesmo cliente cadastrado 3 vezes. Um com um ponto, outro sem ponto, um com espaço, outro sem espaço.
Aí ela falou assim, entendi, então é a qualidade de dados, né? Então, bateu exatamente... Que foi aquilo que a gente falou. Né? Bateu exatamente com o que você falou. Então, realmente, a qualidade de dados, ela é primordial para você botar a inteligência artificial. É um caminho, né? Não adianta você pular etapas, porque você vai matar o projeto inteiro por ter queimado etapas que eram extremamente necessárias, né? Ô, Gabriel, e no geral, assim, né? O que você acha que as empresas, aí é a tua visão, tua percepção, né? Mais subestimam quando elas iniciam uma jornada dessa de transformação baseada em dados? Eu acho que, primeiro, talvez as pessoas, que é uma coisa que a gente falou, no sentido de ter as pessoas certas, né? Porque o cara fala assim, comprei uma ferramenta. Isso. Ponto, a ferramenta vai resolver por si só. Sim. Instala aí e vai funcionar. Vamos todo mundo dar a mão em volta da mesa, que a ferramenta sozinha... Então, assim, a última coisa que eu vou fazer num programa de governança de dados é comprar uma ferramenta. Sim. Né? Então, primeiro pessoas, processos isso. E por último depois a tecnologia. É isso aí. Então, assim, é o que a gente fala. Então, de novo, né? O processo alinhado, capacitar, trazer as pessoas. Depois, eu acho que crença isso eu acho que um pouco eles subestimam. Eu acho que tem um ponto que vocês trouxeram agora da questão da qualidade, porque nunca ninguém olhou pro RP muito. Sim. Né? Então, aí quando o você. RP é só para emitir nota e pagar imposto. No final do dia, a qualidade, você negligenciou a qualidade que a gente falou no início, né? Hoje, no início, todo mundo dá inovação, a bandeira da inovação é IA, e não tem IA sem dados. Sim. Então, de uma certa forma, se o dado tá ruim, foi o que você falou agora, o dado tá ruim, ele vai ser ruim para qualquer tecnologia. Isso. Né? E a qualidade de dados, ele foi o vilão, né, do Excel, que pode estar errado, do dashboard, do machine learning, da IA generativa, da quântica, vai ser sempre problema de qualidade. Com a qualidade pode sempre vai ser. Pode botar o computador quântico que isso não vai resolver. Não vai resolver o problema. E realmente, olha que visão cristalina, né? Cara, será que o primeiro passo não deveria ser sempre a gente ter um data lake de qualidade, né? E aí, esse é outro segundo ponto que o pessoal subestima, que ela acha que volume de dados é tudo. E aí é isso, cria um data lake, pega todo o dado RP e joga pra dentro. Cara, não é isso que vai resolver, porque você vai ter custo, você vai processar, aí nem sempre tem o data de qualidade, e depois, até você usar tudo que você colocou lá dentro... Não vai gerar valor rápido. Não vai gerar valor rápido. Aí você fala, mas tá custando caro. Tá custando caro. Né? Então, assim, essa jornada que a gente começou na DASA, a gente tá vendo, é um data lake muito orientado a valor. Então, a gente pegou um assunto, que era uma área de produção diagnóstica, e a gente mapeou os dados que essa pessoa precisava, e aí a gente foi no RP, pegou os dados que ela precisava e montou para ele, para aquele produto. Então, quando você trabalha por produto, você consegue medir a eficiência do produto, porque você vai montar um business case, você vai dizer qual que é o esforço que você tem, o cara da ponta vai ter que assinar que aquilo lá vai ter algum ROI em cima, e a gente vai monitorar se esse ROI efetivamente acontece. Porque a partir do momento também que, cara, o produto não está gerando mais valor, você não precisa mais dele. Sim. Então fazer a gestão por produto de dados, ela é muito melhor. Esse é um conceito bem legal, assim, para quem não conhece, assim, como é que você define um produto de dados? O produto de dados basicamente é algo que você consegue escalar na companhia, né? Não é simplesmente um dashboard. Não é um dashboard. Né? Então, assim, se a gente for falar, de repente, de um DRE, tá bom, que eu coloco na mão do CFO, mas que daquilo ele vai gerar várias análises, ele vai apresentar num conselho, ele vai reportar para o mercado. Aquilo é um produto porque ele tem muitos indicadores ali dentro, muitas regras. Tem várias visões. Tem várias visões. Então, nesse contexto um sandbox que eu dou para essa área de produção clínica, que tem muitos dados lá dentro, que é como se fosse um modelo multidimensional. Estou entregando um sandbox que dali ela faz as análises que ela quiser. Então, o sandbox em si, legal, com qualidade, no tempo certo, né, aquilo é um produto para ela. Legal. E aí dali ela vai fazer o trabalho que é as análises necessárias. Então quando a gente trabalha, qual que é o produto para o marketing, né, que é de repente vou ter um CDP, e o CDP eu vou ligar no CRM e ela vai disparar as campanhas. Legal, então a qualidade do CDP, o produto é o CDP. O produto não são os e-mails enviados da campanha, ele é justamente os dados de cliente com múltiplas visões para que ele possa usar aquilo não de uma forma estática, mas de uma forma que, se mudar a necessidade, ele não precisa de um engenheiro de novo. Exato. A própria área consegue ter essa flexibilidade, porque o mercado é muito rápido. Exato. O concorrente lançou um negócio novo, preço, mudou o mercado, saiu uma nova tratamento.
Então eu acho que nosso papel como tecnologia, eu vejo muito isso, estava discutindo isso com um cliente essa semana, criar produtos de dados para a área é uma forma de dar essa independência e essa agilidade que a área precisa. E quanto menos ela precisar da gente no futuro, melhor. Porque a gente fez um bom trabalho. Claro, vai precisar de um dado novo, de vez em quando fazer ingestão. Faz parte, né? Mas se o produto foi bem desenhado, o dia a dia a área consegue tocar sozinha. É isso. E aí a gente vai medindo essa evolução, porque né, à medida que você entrega um dado, as perguntas vão mudando, vão melhorando, você tem que trazer mais informação. E aí muitas vezes você vai no mercado comprar um dado para trazer, porque às vezes não faz parte do seu negócio. Banco, sem dúvida. E a ideia nossa é justamente essa, né, nessa evolução, a gente ter produtos de dados para as diversas vice-presidências que a gente tem na companhia, e aí a gente vai para a descentralização, né, porque eu também não tenho um time, né, porque senão o meu time vai ter que crescer até que ponto para sustentar tudo isso. A ideia é a gente ser um time mais enxuto, né, porque aí também você reduz a capacidade, a necessidade das pessoas, eu tiro elas de produzir dados e coloco elas para analisar dados. Né? Então também tira essas pessoas do dia a dia ali e coloco na ponta, que vai estar gerando muito mais valor do que montando o pipeline. Já são pessoas que conhecem tanto tecnicamente do dado quanto do negócio. Exato. E a gente começa a perceber nisso, você está vendo, independente da tecnologia, a grande vantagem competitiva está na qualidade do dado. Exato. Porque a partir daí eu explodo o que eu preciso, né, para poder chegar lá. E aí, Léo, só pegando da sua pergunta inicial, né? Então assim, você vê que a gente não falou de tecnologia, você perguntou o que é mais importante, né? A tecnologia depois pode ser qualquer uma no final do dia, né? Porque ela vai entregar, ela vai entregar. Eu vejo, toda vez que a gente fala de qualquer transformação, a gente fala desse processo, né? Desse tripé, pessoas, processos e ferramentas, e exatamente nessa ordem, né? Pessoas, processos, cara, depois que eu tenho pessoas e processos alinhados, a ferramenta cara, acaba sendo mais uma questão de um mapa de aderência ali, o que vai ficar mais barato. Acaba virando até uma decisão mais de commodity do que particularmente de entregar vantagem competitiva. E aí, até pegando o gancho, meio isso. Você perguntou, né, onde das empresas, e às vezes as empresas é isso, ele acha que, né, ele tem essa visão errada, porque ele acha que a ferramenta resolve, e aí tem as consultorias que só sabem vender ferramenta, né, e esse é o problema, então você falta do mercado o cara que sabe o como, né, que no final do dia é o cara que tá te entregando a solução e resolvendo o problema com solução, e não vendendo ferramenta, né. Gostei. Boa, vamos falar de futuro um pouquinho? Bora. Voltando aqui, conectando então, ó, fizemos esse alicerce, falamos da jornada, né, como é que a gente chegou até aqui, dos desafios do mercado. O que você está vendo agora de tendências, né? Futurismo mesmo, não tem certo ou errado. A gente viu o quanto IA generativa tem nos ajudado, né, e trazido, de fato, você deu vários exemplos de experiência que vocês estão fazendo hoje. Como é que você vê isso olhando daqui para frente? Áreas que ainda não foram exploradas, né, áreas que a IA ainda vai revolucionar, que hoje a gente não vê no nosso dia a dia, na nossa jornada de gestão da saúde, por exemplo. Tem alguma coisa que já pode dar de spoiler? Não, assim, hoje nosso programa de IA ele é extenso, né? Então a gente já conseguiu abraçar todas as áreas, digamos, as vice-presidências da companhia, um pouquinho com cada coisa, e a gente vai medindo o quanto de ideias e sites sai dessas áreas, e aí a gente usa um Canvas lá, que é até legal, porque a gente comete a pergunta, né? Você consegue resolver o problema sem IA? Pra ver se precisa de IA ou se não precisa da IA. Legal. E aí depois a gente, né, quando vai pra IA, a gente, né, depois testa o que a gente tem ali do parceiro nosso com ferramenta pra ver se apoia. Tá bom. Eu acho que de futuro, assim, eu acho que essa questão de falando de saúde, né? Isso. Eu acho que a interoperabilidade vai ajudar muito. Eu acho que é uma coisa que tá pra sair. Também e aí sair ela vai mudar muita coisa. Um game changer. Game changer, porque vão ter novos serviços, novos produtos, talvez a gente consiga melhorar preço, talvez a gente veja um sistema mais unido em termos de ter a saúde mais integrada, né, paciente. Eu acho que de inovação, olhando para a parte de medicina diagnóstica, inovação de tecnologia nos equipamentos, né, de você poder fazer uma coleta domiciliar com equipamento melhor, de repente você ter menos tempo na fila para fazer um atendimento, uma melhor qualidade das imagens, né? Se a gente vai para fora, a gente tem alguns países que você faz o exame em casa, põe no envelope e manda, né, para o laboratório. Então acho que assim, ainda é um mercado, foi menos disruptado até agora, né? Se a gente for comparar com um banco, sem dúvida. E se a gente for olhar para a saúde, né? Então não dá para você fazer por mais que a gente tenha a telemedicina,
Brasil, né? Mas é esperado. Então, acho que é isso. Diferente. Eu acho que a gente tem... E aí, acho que a cultura das pessoas de como usar saúde, né? Isso vai mudar, né? Então, assim, eu hoje uso muito mais telemedicina do que eu usava antigamente. Fato. Né? Eu não vou pro pronto-socorro num primeiro momento. Eu entro no nave, eu faço uma consulta, eu pego uma receita, eu tenho uma... Bom, então, se 2 dias eu não melhorar, talvez eu procure o pronto-socorro. Sem dúvida. Então, a gente tá usando a tecnologia. Eu acho que e aí no percentual da população que usa é muito pouco. Sim. Né? Então, acho que a gente consegue... Confesso que eu mesmo uso muito pouco. ainda tenho... E aí, assim, esse tem que começar a exercitar a usar, porque no fim... Você comprar um remédio por você, será que eu tô tomando o remédio certo? Vamos pegar uma receita, né? Vai tomar 2, 3 remédios ali e hoje você não precisa nem sair de casa, né? Porque a receita vai pra farmácia, da farmácia digital, você pede, o cara entrega na sua casa. Pelo aplicativo. Então é muito cômodo. Eu vou te dizer que eu uso muito. Eu né? fiz isso na última vez, agora eu fiz doente, só que a vantagem que eu tenho é que o telemédico lá foi meu irmão, né? Então assim, eu tenho na família, então foi o próprio WhatsApp. Mas quem não tem esse acesso... pode ter essa mesma jornada. E mais ginecologista, né? E não dá muito. Acho que pra você não, não, acho que não, acho que ainda não. Cara, sabe o que eu acho interessante, assim, o futurismo, né, total fora do setor, que eu, conectando com o que eu vejo que IA poderia ajudar também as pessoas no dia a dia, não a dar o remédio, prescrever ou dar a solução, mas indicar o caminho até mais certo do que fazer. Qual profissional tem que procurar? Eu vejo muita gente que ainda, relatos, né, conversando com médicos na família, demoram para diagnosticar muitas vezes uma doença porque o caminho não é claro. Vai no profissional errado. E aí médico acaba tendo aquela visão, tipo assim, se você vai num gastro, ele vai procurar o problema do seu estômago. A ideia isso não é fácil. A ideia é boa, mas a execução disso é extremamente complexa, sabe por quê? Porque a tomada de decisão para eu te encaminhar pro gastro ou pro endócrino já prevê um semidiagnóstico. Isso, mas onde a pessoa vai hoje? Tem que ir no cirurgião. Ela vai errar. No clínico geral. Na verdade, a gente teve uma iniciativa um tempo atrás de fazer um guia médico mais humanizado. Isso. E na época já tem uns 2, 3 anos. Um baita desafio é bem complexo. É bem complexo. Futurismo. É bem complexo. Não, eu acho que hoje pode ser. É isso. Eu acho que pode ser que a gente tenha tecnologia. Com dados, com IA generativa. Eu acho que assim. Você tem acesso a todos os seus exames. Fala, cara, mas Samir, tá na hora de você procurar. Não. Peraí, eu me expressei mal. Eu não tô falando do ponto de vista tecnológico. Eu tô falando do ponto de vista de legislação atual. Entendi. Entendeu? Eu acho que do ponto de vista de tecnologia, cara, com base num cruzamento de exames, hoje você tem que cruzar as tabelas, os CIDs, as nomenclaturas. Você tem uma base bem sólida pra dizer pro cara do tipo assim, nem que você não crave, mas cerque, fale assim, ó, cara, ou endócrino ou gastro, mas não vai te mandar no oftalmo. Entendeu? Não, cara, exato. Igual um amigo meu que é oftalmo que fala, cara, eu não sou oftalmo porque oftalmo não é médico. É um profissional de tecnologia. Brincadeira, né? A margem de erro vai ser pouca. Mas do ponto de vista da legislação, tudo bem, como você falou de futurismo, beleza. Aí a gente vai precisa de uma evolução da legislação. Por que o financeiro anda... Por que a parte financeira, né, os bancos, etc., anda mais rápido? Porque, pode ver, primeiro eles implantam a tecnologia, depois, se a tecnologia trouxer algum problema, a gente vai atrás de regular. Tecnologia, no geral, acontece a mesma coisa. Já falamos disso, no Marco Civil da Internet, já falamos das leis de proteção de dados, etc. Saúde, não. Saúde é tudo proibido... Até que alguém libere. E o restante do mercado é o contrário. E, de novo, eu sou um cara de tecnologia e acho que está certo. Porque saúde, o buraco é mais embaixo. Eu quis provocar mesmo. Eu acho até onde a gente pode chegar. É bom. Outro setor, ó, por exemplo, viagem, entretenimento. Cara, chega um e-mail na minha caixa, ele já está integrado, o Google já lê, já tem um calendário, já cria uma agenda. Você entra no carro, tem uma agenda, ele já identifica a sua agenda, você clica no botão, ele já abre o GPS para você navegar até aquele local, sem você fazer nada. Agora, como a gente pode facilitar a jornada das pessoas cuidarem da sua saúde? Esse é o ponto. Tem tanta gente facilitando várias jornadas, mas no sentido, cara, você falou, se o meu Apple Watch me deu alguma coisa, ele não cria nenhum tipo de gatilho, ele não está conectado com o meu plano de saúde, não está conectado com o meu médico, ele já poderia
quer agendar uma consulta, sabe? Tipo assim, como é que a gente facilita isso pensando na saúde da população? Acho que essa é a provocação. Eu acho que tem alguns testes disso, né? Legal. Dessa jornada, Legal. de estar integrado, Legal. né? Com o aplicativo. Na época a gente testou com o relógio lá da Google. Boa. E que aí você já mandava e disparava pro... Lá fora funciona. Lá fora, né? tá. Lá fora funciona. Então até a própria Google tem esse case, né? Entendi. De que Sim, o cara tá correndo com o relógio, aí de repente ele apertou alguma coisa, na hora ele já me senti mal, já pega pro médico mais próximo. O celular já liga, já agenda. Então assim, não é a tecnologia, né? Eu acho que não é a tecnologia ela já existe. Isso. Eu acho que é lógico que a gente tem barreiras legais, a gente tem barreiras, né? E a gente aí no Brasil a adoção da tecnologia também acaba sendo uma barreira. Uma barreira, exato. Porque ela não existe mais por conta da adoção, então a gente vai falar que, né, o acesso ainda é pouco. Aí né? entra naquele teu ponto da gente aumentar a as velocidade, distâncias, né? Exato. De quem então, tem acesso e quem não tem. Mas, assim, é isso, já existe algum, assim, dá pra pilotar, dá pra trazer, montar, de repente, né, numa região, dá pra fazer. Né? Então, assim, acho que no futuro não vai demorar muito, não. Acho que é um futuro próximo e é isso, os dados estarem integrados, porque no final do dia são dados, né? São os seus dados. E aí hoje você pode montar o seu banco de dados clínicos seus, né? Você pode pegar todos os seus dados, montado ali, pedir uma recomendação e fazer um agendamento, fazer um check-up e ter o seu agente médico. Todos os meus exames dos últimos 5 anos, então, a gente somei lá porque eu sou organizado, deixei tudo ali. Dúvida, ele já sabe quem eu sou, já sabe tudo que eu tomo, o remédio que eu tomo. Então. Até, o médico prescreveu tal coisa. Pô, cuidado, você toma isso, sabe? Então, assim... mas é para poucos, né? Não é todo mundo que tem essa conhecimento de como eu acho fazer. Que falando em tecnologia, eu acho que a medicação em si, né? Falando nesse lado mais farma, eu acho que tem uma revolução de muitas doenças, né? Agora com a cura, com a descoberta, de acelerar, então de trazer uma qualidade de vida melhor. Boa. Então acho que isso também, né, a tecnologia ajuda muito a trazer, né? Então procedimentos cirúrgicos menos invasivos, dá uma expectativa de qualidade de vida melhor. Então acho que assim, a evolução na saúde, ela parte por um todo, né? Não é só necessariamente falar do diagnóstico, mas eu acho que a gente tem é muito mais amplo, né? Eu particularmente acredito que a evolução da legislação ela vai permitir que a gente leve medicina hoje em locais onde o acesso à medicina é muito difícil. Nem que seja através de uma teleconsulta ou através de um diagnóstico assistido por IA, mas pelo menos para a gente ter, como você falou de detecção de padrão, cara, tá acontecendo alguma coisa naquela comunidade ali que a gente precisa olhar com mais atenção antes que isso saia do controle. Então, eu acho que hoje, essas travas de legislação, Samir, elas inclusive inibem a evolução mais rápida da própria tecnologia. Por que as outras áreas evoluem mais? Porque testam mais. Né? É associado a volume de teste, a volume de tentativa e erro, empirismo, etc. Pode errar, exato. Tem uma vida em jogo. Exatamente. Agora, e se eu puder errar desde que eu não coloque nenhuma vida em risco? Então eu acho que a gente precisa começar a pensar em evoluções da legislação que justamente encurtem distâncias. Eu não quero que ninguém morra. Não é isso. Morreu. Não é assim. Claro né? Ninguém pensa isso. Mas a gente pensa o seguinte... A evolução da medicina, a evolução da tecnologia dentro da medicina para atender o paciente, né? De novo, a gente não está falando de tecnologia de exame, tecnologia de detecção, de evolução de pesquisas clínicas, isso já acontece e para mim a evolução dos modelos de IA vão tornar a pesquisa de novas drogas muito mais rápidas, né? Agora, o atendimento, ele ainda é muito travado, né? O atendimento na ponta. Eu fazer uma telemedicina numa comunidade ribeirinha lá no Amazonas, sem ter um médico presente lá. Agora, se eu tenho um equipamento que coleta as informações, manda para o médico, dá um diagnóstico, cruza com outras informações que já vieram daquela região e abre sugestões de hipótese, cara... Né? Tudo bem, o médico continua no controle, mas enfim, eu acho que isso vai acabar acontecendo. Dá mais acesso, né? Dá mais acesso. Eu acho que isso vai acabar acontecendo. Né? Boa provocação. Quer matar? Quer fazer a última? A última pergunta é isso, né? Se você enxerga ainda as maiores oportunidades de IA, mas pensando no sistema público. Pensando em pessoas que não têm acesso hoje a tudo que a gente tem. Passa muito por isso que o Léo falou agora. Eu acho que é uma das
né, dos pré-requisitos, né, dessa interoperabilidade é isso, porque você vai ter acesso, né, do dado do médico que pode estar em outro lugar, em outro estado, e ele vai conseguir ter acesso aos dados, vai te ver ali numa teleconsulta que seja, e vai conseguir te dar uma orientação mínima. Né? Então acho que e aí para o sistema público acho que vai ter muita vantagem, né, por conta disso, porque, né, quando a gente pega Brasil e todas as dificuldades, né, de território que a gente tem e de tecnologia que a gente tem, né, com certeza dados e informação vai ajudar demais a disseminar a tecnologia. Um cliente que tem o acesso à saúde, de vacinas. E a gente já tem também a iniciativa que agora dá a carteirinha digital, né, de vacinação. Então, pô, isso o governo já tem. Ele foi o primeiro, né? Acho que eu tomei. O primeiro dado interoperado foi de vacina. Foi vacina. Então o governo já sabe, por exemplo, recentemente, nos últimos anos, quais as vacinas que a gente tomou. Então olha que potencial interessante também dentro de cruzamento. Pô, peraí, ele não precisa me perguntar, ele já sabe se eu tomei ou não vacina para aquilo, já começa a descartar ou não uma hipótese diagnóstica. Olha que tipo de insight legal a gente pode começar a fazer, né? É o que a gente está falando das empresas, né? De terem muitos dados e não gerar informação. Isso. O governo hoje tem a vacina. Tem o dado, mas não serve, mas usa para nada. Mas não está usando para nada. Né? Então essa questão, deixa eu ver a incidência da população que tomou essa vacina. Né? Se eu preciso fazer um reforço, eu não preciso. Deixa eu ver a faixa etária de quem está tomando, epidemias. Então você consegue controlar, né? Eu acho que assim, o primeiro movimento foi ter o dado. Agora precisa colocar inteligência no dado. Foi o que eu falei, deixa de pagar uma conta pra você ver, no dia seguinte já tem um monte de e-mail te ligando, não sei o que. Agora deixa de tomar uma vacina. Ninguém te lembra. Sem dúvida. Então vamos mudar isso. Cara, que papo sensacional, Gabriel. Sério mesmo, cara. Muito obrigado por ter doado aí seu tempo de bater esse papo com a gente. Aqui, né? O assunto é muito legal, bom, é muito apaixonante. E é bacana a gente conversar, porque realmente medicina tem muito dado disponível, né, cara? Muito então, dado disponível. A gente fica aqui o dia inteiro falando e ainda tem assunto. Cara, muito obrigado mesmo. Foi muito legal ter prazer conhecer vocês pessoalmente. Conheci o Samir já, mas prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, né? De novo, parabéns, né, pra vocês. Valeu, parabéns a você por essa jornada. Por essa jornada fantástica. Liderando aí o setor. Tem muitas coisas legais aí pra gente fazer. E você que ficou com a gente até o final já sabe, né? Curte, compartilha, ativa o sininho, se inscreve no canal. Se você quiser fazer alguma pergunta pro Gabriel, pra mim, pro Samir, bota nos comentários, a gente dá um jeito de responder. Não esquece de fazer seus exames. Por favor, na DASA. Faça esse conteúdo chegar a mais gente, o maior número possível de pessoas, e para isso a gente precisa do seu engajamento. Beleza? Performa que pode. Porque você pode performar. Um abraço, galera. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Performa que pode na CBN teve o oferecimento de PagÚtil, a evolução em pagamentos de tributos, e Performa IT, o futuro hoje.